porque senão não há sustentabilidade, que é que se tanto fala hoje. Porque se eu te enganar e você perceber que só um ganha, você não vai querer continuar fazendo negócio comigo. Você não vai continuar querendo se relacionar comigo. Há que ter prosperidade mútua. Dizia isso o fundador do judô, Jigoro Kano, que é a base do judô. Aí quando nós vemos hoje, aqui o judô está reduzido, no seu âmbito da competição, reduzido, porque o potencial dele é imenso. Então quando a gente fala de judô como competição, é um segmento extremamente importante para a sociedade, extremamente. Mas apenas um aspecto. Tem outros aspectos do judô que nós podemos valorizar igualmente. Por quê? Porque muitas vezes eu não tenho vocação para a competição. Então o meu desafio é, como que eu vou saber ganhar ao meu modo? Como que eu ganho ao meu modo? Cada um tem uma natureza, cada um precisa descobrir como que ele vence a sua batalha. E essa é a ideia que nós encontramos quando nós transformamos o confronto no encontro. Porque aí, até o outro pode me ensinar como que eu posso ganhar. E nesse sentido, você observa a arte marcial dentro de um fator educacional, um fator de desenvolvimento humano, que expressa exatamente a ideia da maestria. A maestria é algo que ninguém ensina. O próprio professor Daniel mencionou isso. Quem que te ensinou a ficar em pé? Quem te ensinou a chutar? A maestria é algo que se aprende. Por quê? Porque se o sinal que vem marcado em mim, ele tem que ter uma limitação. O ensino tem uma limitação. Por quê? Porque se ele ficar muito marcado, eu vou repetir o igual. Eu preciso criar uma nova condição numa nova geração. Para isso que é tão importante, portanto, a ideia da maestria. Porque assim eu vou poder expressar aquilo que eu sou, mas integrado com o todo. É o que François Julian chama de perspectiva transindividual. Eu me reconheço como indivíduo, mas eu me identifico com o mundo que eu estou, me relacionando. Como havia prometido, são 11h30. Eu quero interromper minha fala agora para que nós possamos discutir esse assunto. Eu vi gente que estava fazendo assim com a cabeça, não sei se está concordando. Tem gente que estava fazendo assim com a cabeça, não sei se estava discordando. Eu vi gente que estava assim, não sei o que quer dizer isso, estava assim, E gente de mais variados, semblantes. Então eu gostaria de abrir a palavra para que nós possamos discutir esse tema, que eu acho que é muito mais significativo do que uma pessoa ficar aqui falando o tempo todo, Por favor. Bom dia, meu nome é Manuel Carlos, professor de Educação Física. Eu queria fazer uma pergunta. A esportivação das artes marciais teria transformado a maestria em instrução? No sentido que você chamou de maestria e instrução? Obrigado pela pergunta. E eu digo que não. Não necessariamente. Porque não há nada mais, vamos dizer assim, nocivo do que a exclusão de algum aspecto da arte marcial. A esportivização da arte marcial, ela é muito importante. Traz reconhecimento social. Você observa como que eu estava ouvindo o Arthur, que estava lá falando do tênis, e mencionando como o Guga foi importante. Desculpa, eu estava ouvindo sua conversa, não era comigo que você estava conversando, Mas não pude deixar de ouvir. Não, como o Guga foi importante para a popularização do tênis no Brasil. Agora, a ênfase demasiada, a visão quase que exclusiva de uma arte marcial como esporte, aí sim. Aí eu diria que nós estamos matando a maestria, estamos matando o próprio sistema, a própria arte. Não valorizamos mais os katas, não valorizamos mais os mecanismos de maestria que foram cultivados há tantos anos, como por exemplo, os katas, lá no Kung Fu temos os katis, que aqui se chama, no Brasil chama de kati,
nós temos os puncês do taekwondo, etc, etc. Enfim, todo aquele processo de maestria que tem sido esquecido. Então, hoje em dia, eu estou trabalhando a modalidade em cima de regras que foram criadas para que nós possamos extrair pontos. Obviamente que isso me traz uma condução ou uma ênfase à instrução. Agora, se o aspecto desportivo for apenas um dos aspectos, uma das facetas das artes marciais, eu vejo até com algo extremamente necessário, mas não como único. Assim como nós vemos as artes marciais exclusivamente como uma prática, sabe, de arte, também vai deixar as artes marciais muito hermética e que a sociedade acaba se esquecendo dela. É necessário o esporte, é necessário o lazer, é necessário a educação, é necessário a arte marcial estar na universidade, no ensino fundamental, estar no ensino médio, estar, enfim, em todos os segmentos da sociedade. Mas só lá também não basta. Há necessidade de se cultivar a arte, para que nós possamos não esquecer que a maestria é um ponto essencial no nosso trabalho. Professor, talvez seja utópico. Eu gostaria que alguns amigos meus, que são professores de arte marcial, estivessem aqui só por uma frase, dentre todas as sábias que o senhor disse, que é em relação a tratamento igual a pessoas desiguais. Eu percebo, desses anos todos de convivência, de que a mente deles é que ser um bom atleta, deter todos os títulos de categoria, haja vista que eu faço um esporte de competição, basta para ele ser um excelente professor. Então ele acredita que o fato dele conseguir fazer um chute mirabolante, uma acrobacia, alguma coisa do tipo, o gabarita a ser um professor para uma criança, para um adulto, etc, etc. E eu fico pensando que essa mudança de cultura, né, é muito difícil. Já visto de novo que eles não estão aqui, porque entendem que não precisam aprender, que o simples fato de deter a técnica marcial é o fato deles absorverem e concluírem que não há necessidade de aprendizado, não tem como eu passar o meu conhecimento. Quem quiser marcialmente, que fique. Aí eu digo a eles, perceba quantos iniciantes você tem, bastante. Perceba quantos graduados você tem, pouco. Por que eles desistem? Você não trabalhou os objetivos. Que você entendeu que obrigar uma pessoa de 120 quilos a dar um chute saindo do chão 2,5 metros, na segunda tentativa ele desiste. Eu queria que o senhor comentasse isso, como é que a gente tenta moldar essa cultura, ou é uma visão muito míope que eu tenho, obtusa talvez, ou é uma utopia, né? Bom, em primeiro lugar, eu vejo como bons olhos ser utópico, né? Porque existe a possibilidade do acontecer na utopia. Mas eu acho que, acima de tudo, é nós insistirmos. Todos nós que somos educadores, nós estamos baseados numa ideia que é muito simples, que o ser humano se transforma. Então, essa insistência, por exemplo, isso aqui já é o 2º Fórum Paulista de Artes Marciais. Então, eu te observo, nós estamos aqui numa Assembleia Legislativa. Então, o Estado, o governo está fazendo sua parte. Isso aqui está sendo organizado por uma universidade estadual, a Universidade de São Paulo. Então, a gente observa que a universidade está fazendo sua parte. Nós estamos sendo prestigiados pelo professor Hudson, que é do CREF. Então, o Conselho também está aqui dando todo o seu suporte através de uma figura eminente. Nós temos aqui, enfim, se eu disser para você que no que nós temos que fazer apenas é continuar insistindo. O professor Daniel falou que em 75, não é? Que ele era até na Seleção Paulista Infantil, eu nem tinha nascido ainda. Então, né, estou com 25 anos, então, veja bem, né, então você vê. É isso que ele tem que continuar insistindo. Ele não sabe porque ele veio aqui falar. Por quê? Porque ele tem falado isso anos e anos e anos. Só que o que acontece? É pessoas que nem ele que nos guiam.
Pessoas que nem o professor Hudson nos guiam. O professor Walter, que está fazendo esse papel de organizador, e ser organizador de um evento desse não é fácil. Ele se dispôs o tempo pessoal dele para ir de escola em escola. Imagine você oferecer algo que é gratuito, dentro de um lugar onde os maiores especialistas acadêmicos, me excluindo, porque eu não trabalho na universidade, mas os demais são todos professores, doutores, doutorandos, estão relacionados às artes marciais, e a pessoa não quer vir, e ainda trata mal. Olha só que interessante. Então a gente observa isso, e eu só peço uma coisa para todos vocês: insistam. Se a arte marcial nos tornou forte para insistir nos nossos ideais, forte para insistir naquilo que nós acreditamos. É isso que nós temos que continuar fazendo. Utopia, professor, eu não sei se nós poderemos chamar de utopia, mas o que nós estamos percebendo é que existe sim uma mudança. Existe sim uma mudança, por quê? Porque as pessoas vão mudando, a sociedade vai mudando. Aquelas pessoas que estavam fazendo algo no passado começam a tomar consciência, porque a tomada de consciência é algo que vai vir das mais variadas experiências.